A paz do Senhor Jesus, amados amigos e irmãos, é mais uma oportunidade que Deus tem nos dado nesta manhã de quarta-feira de estarmos aqui, trazendo uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Mais uma vez, a oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos Sales nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Que Deus esteja abençoando a tua vida nesta manhã, operando de uma forma abundante e transbordante, amém? Então quero trazer uma palavra aí que está em 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Amém? Bom dia, nossa amada irmã Marina Sales Andrade, que Deus esteja aí operando, sobre a vida da amada irmã, trazendo aí a boa mão do Senhor sobre a senhora e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Também quero trazer aqui uma reflexão, a respeito que diz assim, a epígrafe do texto: calma na hora do medo. E o texto sugerido aqui é Jeremias 48, 44, que diz assim: o que fugir do medo cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço. Começando essa ilustração e reflexão, ela diz assim: quando o navio atracou em uma cidade sudoeste americano, o marinheiro recebeu autorização para sair e conhecer a cidade. Seu primeiro passeio foi a um famoso parque repleto de árvores e flores tropicais. Enquanto caminhava sob o sol em uma área coberta de grama, notou abelhas voando ao seu redor. De repente, todas as abelhas começaram a pousar nele. Elas estavam por toda parte, em suas roupas, suas mãos, seu rosto. Ele foi tomado de pânico e pensou em sair correndo. Mas, apesar do grande medo, ele resolveu ficar mais quieto possível. Havia centenas, talvez milhares de abelhas em todo o seu corpo. Ele não ousava sequer respirar. Olhe só para aquele marinheiro. Ele ouviu uma mulher falar. A uma certa distância, depois de algum tempo que parecia ser uma eternidade para aquela situação em que ele estava passando, lentamente as abelhas começaram a voar novamente até que todas se foram. Seu uniforme estava completamente molhado pela transpiração, mas ele não sofreu nenhuma picada sequer. Às vezes é melhor ficar parado e quieto no meio do perigo do que correr em meio ao pânico e ao medo de provocar consequências que poderiam ser evitadas. O que fazemos quando as coisas para nós vão de mal a pior? Perdemos a tranquilidade e começamos a correr para todos os lados, para todos os lugares que indicam, ou apesar do temor, aleluia, glórias a Deus, do insucesso, continuamos a confiar nas promessas do nosso Deus para as nossas vidas. Ele disse que a casa dos filhos de Deus não seria atingida pelos ventos, tempestades, mas garantiu que ela ficaria de pé. Ele não disse que viveríamos em nuvens
de paz. Pelo contrário, diz que teríamos aflições neste mundo, mas prometeu que estaria conosco todos os dias e que deveríamos ter ânimo. Você se enche de medo quando as lutas chegam, mas tenha fé, esperança, tenha calma, que logo toda a tempestade desaparecerá. Amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, nós podemos entender que em meio às dificuldades da vida, em meio a situações adversas, nós podemos contar com o nosso amado Deus, com Deus de Abraão, com Deus de Isaac, com Deus de Jacó. Nós podemos entender, amados irmãos, que quando vier as situações difíceis, a melhor coisa é nós estarmos com os nossos pensamentos direcionados a Deus. Outro dia eu estava conversando com alguns irmãos e com a minha esposa também, e a palavra do Senhor disse dessa forma: naquele grande dia, no dia do Senhor, aqueles que estiverem nos eirados, não desça para casa para procurar ou buscar alguma coisa. Aqueles que estiverem no campo, da mesma forma se faça. Ele diz: ai das grávidas, ai daquelas mulheres que estiverem grávidas naquele grande dia. E segundo esses enunciados, nós podemos imaginar que será um terrível dia, que será uma situação muito difícil, e a gente não imagina qual vai ser a destruição que os nossos olhos vão contemplar ou o que vai acontecer na nossa volta. Nós não imaginamos, mas de uma coisa nós sabemos, amados irmãos, que na hora que todas essas coisas acontecerem, nós precisamos estar com os nossos olhos fitos em Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, elevar os nossos pensamentos em Deus, porque nem um fio de cabelo da nossa cabeça irá ser tocado, porque Ele é quem nos protege, Ele é quem nos guarda. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando Moisés ele enviou os espias à cidade de Jericó, e aquela cidade de Jericó, amados irmãos, estava pronta para ser destruída, porque ela estava no caminho de Israel. E o povo de Jericó era oposição ao povo de Deus. E o Senhor, aleluia, enviou 2 espias à cidade de Jericó. E na cidade de Jericó, eles ouviram falar que havia um grande temor, daquele povo que estava ali em Jericó, porque ouviam falar que o exército de Deus, o povo de Deus, vinha conforme gafanhotos, conforme a areia da praia do mar, e tudo que tinha pela frente o povo de Israel estava conquistando, e eles temiam muito. Mas as cidades de Jericó era a cidade fortificada, e ali naquela cidade fortificada os muros eram mais ou menos de 9 metros de alturas, isso no meu entendimento, fora a base do muro que tinha abaixo da superfície, também era de igual modo profundo, os alicerces eram tremendos, nada poderia derrubar os muros de Jericó, a não ser o poder do Espírito Santo de Deus. E ali aqueles espias foram denunciados dentro da cidade, e uma senhora chamada Raabe, ela, segundo o texto, era prostituta, e ela escondeu os espias de Deus e os guardou. E depois da calmaria, ela fez eles descerem pela janela e falou para eles para esperarem 3 dias escondidos
no mato e depois voltarem para casa. E nisso, com aquilo que ela fez, ela falou: do mesmo modo que eu protegi a vocês, do mesmo modo que eu não os denunciei, eu quero também que naquele grande dia que vocês vierem à cidade de Jericó, eu e a minha família seja salva, seja guardada. E naquele momento, amados irmãos, toda a situação aconteceu quando Josué e o exército de Deus vieram até aquela cidade a qual o Senhor falou que era para estar caminhando em volta da cidade durante 6 dias, e no 7º dia para que eles viessem tocar as trombetas e gritar, e que os muros iriam cair. Amados irmãos, conforme a palavra do Senhor falou, assim sucedeu. E aquela cidade veio à ruína, os muros caíram, os muros que podia ter casas em cima, um muro que podia ter carros indo e vindo em cima do muro, agora eles estavam no chão. Os muros foram destruídos, mas a palavra do Senhor diz que a casa de Raabe ficava em cima do muro, mas a casa de Raabe, ela não foi destruída, a casa de Raabe, ela não caiu, porque ela estava firmada com as mãos de Deus. Assim, amados irmãos, é na minha vida e na tua vida. Quando as coisas todas estiver ruindo aos nossos lados, quando tudo estiver acontecendo, que nós venhamos buscar a mão do poderoso Deus de Israel para conosco. Que nós procuramos, em nome de Jesus Cristo, buscar o Senhor como nosso socorro, como a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Aí está nossa irmã Graziela. Estou com saudade da minha irmã, e que Deus esteja abençoando aí a irmã, a família, que o Espírito Santo do Senhor esteja aí operando de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, o que acontece? Acontece que eu estava conversando, conforme eu disse antes, com a minha esposa e com meus amados irmãos. Naquele grande dia, o dia do Senhor, nós devemos, segundo o meu propósito, segundo o que eu acho que devemos fazer. Se o Senhor fala para nós não descermos do eirado, para nós não buscarmos alguma coisa que estiver em casa, porque não dará tempo. Apenas devemos fechar os nossos olhos e tudo que acontecer à nossa volta, que seja para a honra e glória do nosso Deus. Nós não entendemos o que vai acontecer, nós não podemos imaginar as consequências das coisas que estão à nossa volta, mas de uma coisa nós sabemos, que aqueles que estiverem com o propósito, com o coração em Deus, eles verdadeiramente estarão protegidos, guardados pelo Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Outro dia, uma amada irmã, ela veio até nós e ela disse que estava com o coração assim tremendo. Ela disse que a pressão dela não parava de subir, que o que ela passou era uma coisa assim terrível. E como é do conhecimento de todos, o Rio de Janeiro é uma cidade hoje em dia muito perigosa. Em determinadas áreas, em determinados lugares, e aconteceu que o filho dela se encontrou no meio de um fogo cruzado. Era disparar de tiros para um lado, para o outro, e o filho dela no meio. E ela, desesperada, chorando, querendo tirar o filho dela do meio daquele fogo cruzado, mas ela somente sabia gritar. Mas o Senhor, o Deus de Israel, o protegeu, o guardou, e ele ficou são e salvo.
Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor ele tem falado conosco, e ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nada temeremos, pois o Senhor ele está conosco. O Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que ministra. Nós temos aqui uma lista de oração, a qual o pastor Carlos tem orado todos os dias nessa lista de oração, e esta criança ela estava incluída nessa lista de oração. A gente sabe, amados irmãos, quando nós intercedemos para os nossos, quando nós clamamos para os nossos, nós precisamos entender que o Senhor ele protege, ele guarda, ele vem e faz uma obra magnífica na minha vida e na tua vida. Eu lembro de uma história que me fez conhecida há algum tempo, que a filha de uma senhora crente, ela iria sair com os amigos. Só que essa menina, ela não era crente, os amigos também não eram crentes. E a mãe, quando foi despedir da filha que entrou dentro do carro, a mãe falou dessa maneira: que Deus te leve, te guarde e proteja, que o Senhor esteja na direção desse carro. E a filha falou assim: não tem lugar para ele aqui dentro não, a não ser no porta-mala. E aconteceu um acidente muito grave, que aquele carro ele foi perda total. Todas as pessoas daquele carro morreram, o carro ficou totalmente destruído. Quando a perícia veio para periciar aquele carro, encontrou o porta-mala intacto. Havia naquele porta-mala ovos depositados em uma cartela. Nenhum só ovo quebrou, porque Deus estava naquele porta-mala conforme a direção da palavra daquela menina que entrou dentro do carro e daquela mãe que tinha direcionado a proteção de Deus para aquela menina, mas ela desprezou a proteção do Senhor. A Bíblia, as Sagradas Escrituras dizem em Provérbios que a minha boca, a tua boca tem poder de vida, a minha boca, a tua boca tem poder de morte. Muitas vezes, amados irmãos, na brincadeira, no caçoar, a gente despreza as coisas de Deus. Mas nós precisamos entender que quando trata da palavra de Deus, que quando trata de alguma coisa referente ao que é sagrado, nós devemos andar com sinceridade, com pureza de coração. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus ele está a todo tempo conosco, e o perfeito amor ele lança fora todo medo. Nós não precisamos ter medo. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós precisamos confiar na sua boa mão. Nós precisamos confiar naquilo que Ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Quantas pessoas passaram por situações difíceis com Covid-19. Muitas delas venceram essa doença, muitas delas venceram toda oposição do maligno. Muitas delas desceram à sepultura. Mas muitas pessoas ainda continuam lutando, muitas pessoas ainda continuam clamando a Deus e depositando a sua fé nesse glorioso Deus de Israel. Nós precisamos entender, amados irmãos, que as coisas que estão diante de nós, elas são muito sérias. E se Deus ele recolheu alguns e levou para si, aqueles que ficaram, não foi simplesmente por acaso que ficaram, mas sim que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E esse propósito na vida de cada um, amados irmãos, é para que nós venhamos colocar em prática, para que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, lançar fora todo medo e nos aplicar na obra do Senhor, que nós venhamos ser ministros, que nós venhamos ser porta-vozes, arautos do Rei, que nós venhamos divulgar, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, pregar, louvar, engrandecer o nome do Senhor enquanto é tempo. Que o maravilhoso Deus de Israel,
esteja contigo nessa manhã, que o maravilhoso Deus de Israel esteja te fortalecendo com as suas mãos poderosas, e que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar fazendo a obra do Senhor a tempo e fora de tempo. O Senhor, quando ele veio um homem, ele falava: meu pai trabalha até agora e eu também. Mas chegará um tempo que se faz noite, e à noite ninguém trabalha. A noite é lugar de descanso. Então venhamos trabalhar enquanto é dia. A palavra do Senhor também diz que na sepultura não se pode louvar, nem a morte glorificar. Somente os vivos louvarão e engrandecerão o nome do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor, ele vem com a sua boa mão. O Senhor, ele vem com todo o seu propósito. O Senhor vem nos ensinar. O Senhor vem para que a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, as nossas atitudes estejam de conformidade com a sua palavra, de conformidade com tudo aquilo que ele tem no seu coração para a minha vida e para a tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, não deixemos nos enganar. Venhamos, em nome de Jesus Cristo, cumprir todo o propósito de Deus, porque a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus também é boa, perfeita e agradável. Que nós venhamos honrar esse Deus, que nós venhamos nos entregar a Ele, que nós venhamos deixar o Espírito Santo do Senhor nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e venhamos, em nome de Jesus Cristo, ser fortes, homens e mulheres, portadores da boa nova, aquilo que Deus tem para o seu povo, aquilo que Deus tem para este mundo. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, anunciar, não somente através da nossa boca, mas também das nossas atitudes, do nosso portar. Nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, anunciar a palavra de Deus através do nosso caminhar. Em tudo que há em nós, venhamos anunciar a vinda gloriosa do nosso amado Deus, do Deus de Israel. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos aí estar lutando para vencer, que venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso amado Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Que teu Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, venha, Senhor Deus, lançar fora todo o medo, ó Pai, da vida da minha irmã, da vida do meu irmão. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, fazer com que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, depositando a nossa fé em Ti, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, porque, Senhor Deus, esse mundo, ó Pai, conforme diz a Tua palavra, Pai, é mau, ó Pai. Mas nós, ó Pai, queremos, ó Pai, viver uma vida santa, Pai, uma vida, Senhor Deus, gloriosa na Tua presença. Nós queremos, ó Pai, magnificar, exaltar o Teu nome, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, a Tua palavra diz: transformai-vos pelo entendimento, ó Pai, da vossa paz. Assim, ó Deus, nós venhamos, ó Pai, ser transformados, ó Pai, pelo Teu grande amor, ó Pai, pelo Teu sobrenatural, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, conforme diz, Senhor Deus, a Tua palavra, nós somos sal da terra e luz do mundo, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, ser luzeiros, ó Pai, a estar, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Oh Deus, transformando, oh Pai, todos aqueles que estão à nossa volta, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, encha, Senhor Deus, os seios, Senhor Deus, da Tua igreja, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que existem pessoas, ó Pai, que não são desse aprisco, ó Pai, mas que o Senhor deseja que estejam nele, ó Pai. Assim, Senhor Deus, venha salvar os nossos filhos, ó Pai, os nossos familiares, a nossa casa, Senhor Deus, os nossos vizinhos, ó Pai. Que Teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, fazendo uma obra magnífica, gloriosa, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim, Senhor, nós te suplicamos, ó Pai. Assim, Senhor, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, te pedindo, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja vindo, ó Pai, de uma forma abundante, transbordante, Senhor, na vida, Senhor, de cada irmão, na vida de cada irmã, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel,
Toma, Senhor Deus, a minha irmã Marina Salles, Senhor Deus, a Grazi, Pai, que estão conosco, ó Pai, nessa manhã, nessa live, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, concedendo a elas, Pai, o realizar, Senhor Deus, dos seus sonhos, ó Pai, que os projetos, ó Pai, engavetados, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eles venham, Senhor Deus, ser concluídos, ó Pai, por honra e glória do Teu nome, ó Pai. Ajuda, Senhor Deus, as Tuas filhas, ó Pai, está, Senhor Deus, transpondo, Senhor Deus, as barreiras, Senhor Deus, que vos está propostas, Pai. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Venha, Senhor Deus, segurar nas nossas mãos, ó Pai, para que possamos, ó Pai, vencer mais um dia, Pai, nesta quarta-feira, abençoada a quarta-feira que o Senhor nos fez. Então, Deus de Israel, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, fazendo com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Esteja, Senhor Deus, florescendo os nossos caminhos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que as perturbações, ó Pai, os medos, ó Pai, eles venham cair por terra e que nós venhamos confiar no Senhor, ó Pai, em todo o Teu propósito, em todo o Teu amor, Senhor Deus, para conosco. Assim, Deus, nós oramos, ó Pai, clamando, ó Pai, por aqueles que têm passado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, com dificuldades, ó Pai, pelo coronavírus, ó Pai, aquelas pessoas que estão entubadas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, ó Deus de Israel, venha, Senhor Deus, em socorro, em fortaleza, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, opera, Senhor Deus, o Teu querer, opera o Teu efetuar. Assim, Senhor, nós consagramos, ó Pai, a nossa vida, Pai, nas Tuas mãos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe as amadas irmãs. É uma honra recebê-las pela manhã, juntamente conosco, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Que Deus esteja aí abençoando, não somente as irmãs, mas toda a família, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus esteja visitando a todos em nome de Jesus, amém? Quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe, até outra oportunidade, se assim Deus nos conceder, em nome de Jesus Cristo, amém? Fica na paz. Deus abençoe a todos.